Estamos ao vivo. Colega médico, se você atende ou deseja atuar na área esportiva, áreas referentes à performance esportiva, seja dentro da medicina esportiva, nutrologia, a própria endocrinologia, vai por mim. Você vai atender constantemente pacientes que são usuários de esteroide. E não tem nada de errado disso. Só que, além das dúvidas do ponto de vista técnico, da própria medicina mesmo, eu tenho certeza que você tem dúvidas do ponto de vista jurídico. Então, nessa live, nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas em relação a essa parte jurídica. Então, por isso que eu vou ter uma participação mais do que especial da doutora Fernanda Azanha, que é advogada, ela é especialista referente a essa área de direito médico e ela vai realmente aniquilar, exterminar todas as suas dúvidas. Eu vou chamar a doutora para a gente trocar uma ideia bem bacana aqui referente a essa parte. Muitos colegas têm bastante dúvida em relação ao usuário de esteroide. Olá, doutora! Olá, doutor, tudo bem? Como é que está? Tudo ótimo. E com você? Tá tudo bem também, graças a Deus. Nos falamos Perfeito, tanto, ótimo. né? Pois é. Eu fico muito feliz, agradeço novamente, né, ter aceitado o convite de dividir aqui com os colegas médicos a respeito desse assunto que gera muita dúvida, né? Para quem não sabe, deixar registrado aqui, o escritório da doutora Fernanda, tanto a doutora Fernanda quanto a doutora Lídia, fazem a minha assessoria jurídica, né, do ponto de vista jurídico, que é muito importante, né? O médico aí, quando ele começa a atuar, e principalmente o médico que tem ali as suas redes sociais, utilizam redes sociais ali para divulgar o seu serviço, é importante que tenha ali por trás advogados que vão assessorar ele, que vão aconselhar ele do ponto de vista preventivo, né, doutor? Assim como os pacientes procuram a gente para se prevenir de doenças crônicas, é muito importante que a gente, como profissionais médicos, procurem também advogados ali, especialistas na área de direito médico, não é qualquer advogado que você vai procurar, para que tenha essa melhor orientação possível e evite problemas ali do ponto de vista do CRM. Não, com certeza. E eu acho super interessante, né? Primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo espaço. Acho super, eu adoro essa área, sou apaixonada por isso. Eu falo assim, o direito médico me escolheu de uma maneira que eu jamais pensei que eu fosse ser tão acolhida, tão bem acolhida e quista nesse meio. É interessantíssimo o posicionamento do doutor e a preocupação sempre de estar em acordo com as normas do CFM. Nós sabemos que na faculdade não há uma grande, como eu falo, uma abordagem até para vocês, como alunos, como discentes da faculdade. Eu, como aluna também da faculdade de Direito, não foi uma disciplina que eu aprendi na faculdade. Né? Uhum. A gente aprende isso em pós-graduações e especializações. Uma área que é tocada assim, esparsa. Então, existem realmente muitos advogados que atuam em direito médico? Sim, existem advogados generalistas, que a gente fala. Uhum. Fazendo um paralelo, inclusive, né, com a medicina. Tem o médico que não fez especialidade, que não atua de uma área específica, né, faz um atendimento geral. Lembrando que é permitido, né? A gente já falando das permissões, o médico, depois que ele se formou e ele tem o seu número, né, o CRM, ele pode atuar em qualquer área. Ele está apto a atuar em qualquer Uhum. área. Se ele tem habilidade é uma coisa, né? Mas ele está apto a atuar. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito quando, né, os profissionais da saúde nos dão esse espaço para poder falar sobre o trabalho preventivo, né? E o Dr. Jorge realmente é muito, né, muito preocupado, né, muito antenado com essas permissões que eu acho que inclusive ficaram mais evidentes na pandemia. O profissional da saúde com a limitação do seu trabalho, de poder sair, de poder atender certos pacientes, começou a se valer mais de redes sociais para fazer sua propaganda e isso teve um boom muito grande. E a partir daí vieram
muitas ações, o judiciário cada vez mais está abarrotado de ações contra médico, as sindicâncias, os processos éticos cada vez mais aumentando demasiadamente em razão do uso das redes sociais, que é um grande aliado. Sou totalmente a favor, é muito bom, mas tem que ser feito de uma maneira muito certa, senão acaba sendo um tiro no próprio pé do profissional. Exatamente, exatamente. E você frisou muito bem, com a própria pandemia, ó, aumentou muito, né, essa procura pelos advogados em decorrência ali ao maior número de processos éticos, de sindicância mesmo. É isso que a gente tem ouvido aí com os colegas. O que acontece, doutora? Pensando na minha própria área, de experiência própria mesmo, hoje eu atuo nessa área esportiva, me posicionei, tanto nas redes sociais quanto no próprio consultório, nos atendimentos, no acolhimento na abordagem, no tratamento do usuário de esteroide, que querendo ou não, é uma área que tem um preconceito associado, então tem também um potencial de ter problemas ali do ponto de vista com o próprio CFM. Então, por isso que preventivamente, por isso que eu tenho esse cuidado de preventivamente já procurar advogados para me orientar do que eu posso, do que eu não posso, para pelo menos me munir. É o que a gente costuma dizer. Só tem problema com CRM quem tem CRM, né? Então, ter problema é normal, ali acontece, todo mundo está vulnerável, mas existem formas, que é o que nós vamos discutir aqui nessa live, de diminuir as chances, né? De evitar as chances ali de ter problema com CRM, se você é um profissional que lida ali diariamente com pacientes que são usuários de esteroide. Não é verdade, doutor? Eu falo, a discriminação até, não só com o paciente ou usuário de esteroide, e até com o profissional que trata esse paciente, porque ainda são assuntos que são que pega muito a parte conservadora dos conselhos, porque existem inúmeras, tudo muito novo, né? Então, a gente vê a questão lá nos Estados Unidos, né? Igual o doutor já falou em várias lives, né? Lá em 1970, que começaram, né, a ter a condenação, lá atrás. Então, é um assunto que é tabu falar sobre, né, a fertilidade, sobre disfunção erétil, sobre... são assuntos que, por mais que a sociedade tenha evoluído, ainda é tido como certos assuntos que não pode falar. Lógico que pode falar de uma maneira, posts informativos, né? Que é igual o doutor faz, todos os conteúdos, eu falo assim como doutor, mas posso falar também de outros profissionais. Pode postar em redes sociais, deve postar, mas sempre se pautando como um princípio informativo, como conteúdo informativo. Que é o que a gente está aqui, é ensinar, né? É sobre o ensinar. Inclusive, né, o doutor tem um curso que ensina. Então, isso não tem problema nenhum. Isso o CFM permite. Existe um manual, né, de publicidade médica. Ele é de 2011. Então, de lá para cá, tem um pouco mais de 10 anos. Precisa ser atualizado? Precisa sim. Mas é o que tem. Se é o que tem, então é o que tem que ser seguido. Sim, exatamente. Não adianta falar, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. Nós temos que seguir regras ali, querendo ou não, sendo contra ou não, né? Exatamente. Que é isso que nós vamos estar discutindo aqui. Então, eu queria trazer algumas pautas de dúvidas, até mesmo minhas, de dúvidas dos alunos, para poder a doutora respaldar, ter uma plausibilidade ali do ponto de vista jurídico em relação a tudo isso. Se determinada postura poderia dar problema para o colega ou não. É isso que nós vamos estar discutindo aqui. Doutora, partindo do início, né? Vamos pensar, por exemplo, um colega médico que está iniciando agora seus atendimentos, que realmente gosta dessa área esportiva, mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar ali com pacientes que são usuários de esteroide. Normal. Então, atender o paciente usuário de esteroide. Isso é proibido? Por mais que seja uma pergunta boba, mas alguns colegas têm essa dúvida. Eu não vou atender esse paciente porque é proibido.
Não, não é proibido. E a doutora vai confirmar isso pra gente. Não, é a mesma coisa, assim, a gente faz analogias. Quando vocês, né, nos questionam, eu devolvo a pergunta de uma outra maneira. Vamos supor, os profissionais da saúde, eles podem atender usuários de droga? Pode. Um tabagista? Pode. Um alcoólatra? Ele pode. Um paciente que tentou suicídio? Pode. Uma paciente que tentou o aborto? Pode. Ele pode. Você está atendendo aquele paciente. É dever de vocês. Está no próprio Código de Ética Médica. É dever do médico atender o paciente. Existem, inclusive, crimes de omissão de socorro, tipificado no Código Penal, omissão de socorro, no caso de urgência e emergência. Então, supondo numa situação assim, de um pronto-socorro, alguma coisa, chegou alguém acidentado. Você é o único médico ali. A pessoa, o paciente, está em iminente risco de vida. Você pode deixar de atendê-lo? De jeito nenhum. Você tem que atendê-lo. Agora, existe também a objeção de consciência? Existe. Numa situação de urgência e emergência, então chega alguém... Olha que é super interessante a pergunta, porque já até aconteceu um questionamento de um médico atendeu um paciente soro positivo, tá? Esse paciente soro positivo gostaria de marcar uma consulta para uma cirurgia eletiva, tá? Então, olha que situação. O paciente falou, sim, que era soro positivo, mas após os exames, então foi feito, ele não falou logo no primeiro atendimento, falou só depois que o médico solicitou todos os exames, aí ele falou, sou soro positivo. Era uma cirurgia eletiva, não era uma cirurgia de emergência, e aí? Esse médico, ele é obrigado a atender esse paciente? Como que fica essa situação? Porque, olha só, o médico é obrigado a atender? Ele tem que... é um jogo de cintura que você tem que ter, porque não pode caracterizar uma discriminação. Mas ele também não é obrigado a querer operar um paciente soropositivo. Ele não é obrigado. Agora, como ele vai passar isso para o paciente? Lógico que não vai chegar e falar, não vou operar você porque você tem HIV. Não. Ele pode falar de um outro jeito. Então, respondendo a sua pergunta, o médico, ele pode atender, ele deve atender. Agora, vai da objeção de consciência dele. Não quero atender esse usuário de esteroide anabolizante que está tendo algum tipo de efeito colateral. Né? Não entendo sobre isso. Não o deixe desamparado. Encaminhe para outro profissional. Encaminhe. E por isso que hoje, né, hoje é tudo muito difícil você falar com o paciente. Porque o paciente já chega na sua consulta te gravando. E aí, ele pode te gravar? Esse paciente pode gravar a tua consulta? Ele pode gravar a consulta. Contudo, que quem é a autoridade ali na sala é o doutor. Então, o doutor fala, estou sabendo que está sendo gravado? Sim, mas não autorizo que faça uso da minha imagem e da minha voz. Não autorizo que publique em redes sociais, que repasse em conversas de WhatsApp. Então, existe esse resguardo. O paciente pode gravar? Ele pode. Porém, se ele publicar isso em algum lugar, o médico pode entrar com uma ação de danos morais contra aquele paciente. Então, assim, às vezes o profissional da saúde fica muito preocupado pela hipossuficiência do paciente. A gente sabe que sim, ele é tido como a parte mais fraca. Ele é tido. Isso está nos julgamentos dos nossos tribunais, são as jurisprudências, né? Eu vou tentar falar o mínimo de juridiquês possível, vou tentar explicar assim mais ou menos, né? Para quem não é familiarizado com os termos. Então, aquele paciente ele é muito protegido. Sim, porque estamos diante do Código de Defesa do Consumidor. Porém, ele não tem amplos e ilimitados direitos. Ali são dois sujeitos. Tem o paciente e tem o médico. Então, ambos têm obrigações e direitos. Ele é a parte frágil, né? Então, pressupõe Exatamente. que ele é a parte frágil, mas ele não pode fazer o que ele quiser.
Mas não, exatamente. Vocês estão protegidos, né? Então, isso, às vezes, o médico fica muito, assim, preocupado. Ai, alguém filmou, gravou a minha consulta. Porque hoje todo mundo tem um smartphone na mão. Todo mundo tem um aparelho celular. Mas a tua imagem, a tua voz é resguardado. Existe um sigilo a respeito disso. Inclusive, o próprio médico pode gravar uma teleconsulta, né? Pode. Porque existe hoje as Perfeitamente plataformas que gravam. Exatamente. Ali, levando em consideração, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que essa mídia ela tem que estar guardada em algum lugar, que quem só tenha acesso é o profissional da saúde que prestou o atendimento, porque o dever de sigilo é do profissional. Né? Por mais que o doutor, né, tenha uma secretária, uma funcionária, ela vai fazer ali o serviço de recepção daquele paciente. Mas quem vai tratar ali dos dados sensíveis, né? Então, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados fala muito sobre os dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? São as fotos que você pega do seu paciente, a queixa, as comorbidades, toda a anamnese. Aquela anamnese são os dados sensíveis do paciente. Então, eles estão protegidos, né? E é ali que reside o dever de sigilo do médico para o paciente. Entendi, perfeito. Só fazer uma colocação aqui, doutor. Você está com a 3G ou na Wi-Fi? Porque está travando um pouquinho. Eu estou no Wi-Fi. Está travando um pouco? Pelo menos para mim. Eu não sei para o pessoal. Dá um feedback aí para a gente, pessoal. Mas tudo bem. Tá dando para ouvir normal, só a questão do travamento que está ocorrendo. Pelo menos para mim. Tá. E na voz? A voz também está travando? Não, voz normal. Para mim está normal. A voz está normal, tá. Não tem problema, não. Vamos metendo bronca aqui. Tá bom. Ótimo. O negócio é o seguinte. Não tá, não? Beleza. Aqui tá de boa, né? Perfeito. Sem problemas. Obrigada. O que acontece? Doutora, então vamos lá. Vamos fechar algumas coisas aqui que surgem muitas dúvidas, então. Ó. Eu posso atender esse paciente, também posso recusar atender esse paciente, por uma convicção minha. Olha, dentro da minha cabeça, eu tenho preconceito, né, com esse paciente, ou eu não sei tratar, então eu posso recusar uma consulta, desde que não seja ali dentro de uma iminência de morte, dentro de um quadro ali de urgência, né? Só que, desde que essa recusa ela não demonstre, não fique claro uma discriminação ao paciente. Coisa que realmente acontece com muitos colegas, né? De dar sermão ali para esse paciente, você não deveria fazer isso, você vai morrer, você não deveria usar essa porcaria. Então, esse paciente, na maioria das vezes, ele fica desamparado, né? Por uma questão de desconhecimento e por uma questão de preconceito também associado. Então, isso nós fechamos. Outra coisa também, que também surge muito a dúvida na cabeça dos colegas, é o seguinte: o médico, ele pode prescrever hormônio? Por incrível que pareça, é uma dúvida comum, tá? Responde pra gente, doutora. Pode. Lógico que ele pode. O médico, vamos supor, voltando de novo na autoridade, quem é a autoridade? É o doutor. O doutor não vai prescrever hormônios. O que são hormônios são drogas. E quando a gente vai ao médico e a gente precisa tomar um remédio, de acordo com a nossa condição física, se nós temos alguma doença, aquele médico não vai prescrever um remédio para nos curar? No caso de pessoas, sei lá, antidepressivos, remédio para cardiopatia, o médico ele tem que prescrever porque ele tem uma deficiência de certa substância no organismo. Então, os hormônios, o doutor não vai sair prescrevendo hormônio para quem não tem indicação. Então, vai o paciente ir atrás de um profissional sério, é aí que fala, né? A gente pode fazer um paralelo com a advocacia. O doutor é especialista, né? O doutor trabalha com isso, o doutor faz isso, o doutor tem estudos sobre isso. Então, o doutor entende sobre essa matéria. É a mesma coisa que algum cliente for procurar algum outro advogado que seja generalista, né? Que a gente fala que é o generalista. Ele vai saber determinadas coisas? Ele vai saber. Mas os pormenores, ele vai entender? Ele não vai entender. Então, o médico pode prescrever. Qualquer médico, qualquer médico. Porém, é responsável pelos seus atos. Isso. Porque já aconteceu também de pacientes, principalmente do público feminino,
Enfim, de ginecologistas e falaram, olha, identificou que eu precisaria usar uma testosterona, eu até questionei o doutor, ele falou que era proibido mulher usar testosterona. Então, se vê aí realmente um desconhecimento, tanto do ponto de vista técnico da medicina, quanto também do ponto de vista jurídico. Agora, um upgrade da pergunta. O médico, ele pode prescrever hormônio do mercado paralelo, falsificado, sem registro, ou hormônio veterinário? Depende, né? Ele quer ser preso, ele quer, ele quer ser caçado, ele quer perder, né? Depende, ele quer pegar o diploma dele e rasgar. Então, assim, E de custou caro jeito esse nenhum. diploma. Não, né? Então, assim, eu falo assim, cuidado, gente. Tem, tem gente que faz não sei quantos anos de cursinho, aí são 6 anos de faculdade. Depois, os estudos são muitos anos para vocês pegarem e desperdiçarem. Então, tomem muito cuidado. Mercado paralelo, fazer propaganda de farmácia, não pode, não pode, sabe? É veementemente proibido. Tem resolução do CFM que fala a respeito disso. Então, muito cuidado com o tipo de profissional que a hora que dá uma receita, já coloca assim, vai nessa farmácia tal, aqui, não sei o quê. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Indicar é uma Então, coisa, né? Então, sei isso. lá, o paciente vai perguntar, falou assim, o doutor conhece alguma farmácia? Eu conheço uma farmácia lá, uma farmácia aqui é legal. Mas não fala assim, vai na farmácia tal, que lá já tem a minha receita, ainda você tem até um desconto. Gente, né? Então, fica sempre Então, muito atento a isso. essa questão relacionada à prescrição de hormônio do mercado paralelo poderia dar vários problemas para o médico. Tanto é que a doutora respaldou, né, nos respaldou através de todo um parecer técnico, né, que está disponível aí tanto no meu Instagram quanto no dela. Mas aqui, de forma até mesmo breve e simplificada, ela vai estar explicando para vocês. Então, pode dar um problema do ponto de vista ali administrativo, né, pro É, ético, né, pro no âmbito médico e do também. conselho, pode ser Uhum, cassado. Então, existe uma gradação de penas, tem cassação, tem a interdição cautelar, tem penas confidenciais, sabe? Umas penas assim que são. Mas assim, o mais grave é você perder o seu diploma. Aí, penalmente falando, pode ser tráfico internacional de drogas, porque geralmente essas drogas, né, esses hormônios, eles vêm do Paraguai. Então, isso configuraria um tráfico internacional de drogas. uhum, Você estaria também infringindo as normas da Anvisa. Então, a Anvisa também pode vir atrás de você, sem contar o prejuízo que aquele paciente que fez uso desse remédio e teve um efeito colateral muito grande, vamos supor que esse paciente venha chegar a óbito ou tenha um problema muito grave de saúde. Então, olha só, o médico ainda pode ser processado por homicídio, por lesão corporal, ele teve interesse. E se provar ainda que o doutor atuou com outras pessoas, sei lá, eu tenho um contato lá no Paraguai, que vai lá e busca para mim, isso ainda pode ser a agravante de formação de quadrilha. Então, exatamente. assim, é muito sério, gente, é muito sério. Uhum, A questão do produto veterinário, por que as pessoas fazem uso disso? Pelo preço. Né? uhum, É pelo preço, mas o preço agora é barato, mas mais para frente, né? O doutor pode falar isso com maior uhum. propriedade que eu, né? Que são produtos que você não sabe a procedência. É porque acontece o seguinte também. Dentro da farmácia convencional, temos ali poucas opções para trabalhar com o paciente, e essas opções, né, têm problemas ali no abastecimento, vem faltando. Então, às vezes, na ânsia ali, às vezes nem é por maldade mesmo, mas na ânsia do paciente, do doutor gerar um resultado para esse paciente ou agradar esse paciente com um ciclo diferente ali, o doutor vai falar, olha, vamos fazer um ciclo de enantato, de trembolona, de boldenona e você usa um halotestin. Então, isso daí são produtos que não têm a questão da vigilância associada, não tem registro, e acaba tendo todo esse prejuízo para o profissional mesmo dentro desses âmbitos, né? Administrativo, ético, penal. Ele responde, porque a doutora pode até me corrigir, mas
mexer com tráfico ali de venda de medicamentos esteroide do Paraguai, do mercado paralelo, é pior do que venda de droga, porque ele responde em vários âmbitos, né? Porque Não, o cara, quando vai comprar um crack... existe a combinação de vários tipos penais. Então, quando Isso, vão juntando vários tipos penais, a pena fica grande, né? Eu estou tentando falar numa linguagem bem claro, tranquila claro. para vocês entenderem. Então, assim, vão se somando as penas. E aí, quando vai ver, assim, tem crime que é inafiançável. Então, a gente tem que ficar muito, assim... são coisas pequenas que eu falo que não valem a pena. Não vale a pena correr o risco. E Isso. quando se chega, aí muitas pessoas podem falar, mas não dá em nada. Gente, a maioria desses processos corre por segredo de justiça. Uma investigação em âmbito de conselho, né? Então, o CRM de determinado estado foi e está averiguando um profissional X. O teu colega não vai saber que você está sofrendo um processo, porque é tudo sigiloso. Você vai colocar o nome dele lá no Google, vai que seja, não vai aparecer nada. Às vezes, o processo penal, também você não consegue ter acesso aos autos. Você vai ficar sabendo só quando a situação tomou uma proporção muito grande. E aí que você vem saber. Né? Mas a maioria, eu falo nem agora sobre o mercado paralelo, né, de produtos dos anabolizantes, mas eu falo até das infrações éticas de uma maneira geral. Os processos são sigilosos. Então vocês pensam, nossa, mas o fulano faz isso, nunca deu nada. Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem. A pessoa não vai escrever aqui, oi, hoje eu ganhei uma cartinha do CRM. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai. Isso não é legal. E às vezes muita gente realmente não sabe disso, mas é pior, tipo assim, tecnicamente é melhor você mexer com droga mesmo do que com venda de anabolizante, porque além do tráfego, existe essa lei da medicação falsificada, né? Porque o cara quando vai buscar um crack, ele já sabe que é uma porcaria. Agora o cara quando ele compra o esteroide anabólico, é um medicamento falsificado, ou seja, tem ali o seu registro, tem bula, mas tem essa falsificação. Então, existe aí pega a parte internacional e geralmente já envolvem outras pessoas que acabam virando quadrilha e aí pega que é profissional, que é médico, que seja ou farmacêutico, alguma coisa assim, e vai virando aquele bolo, né? Sim. Uma outra dúvida também, o doutor, que me surgiu aqui para a gente comentar é o seguinte, muitos colegas também têm dúvidas e até mesmo receio. O médico, hoje, né, é fundamental que ele esteja presente na rede social, divulgando o seu trabalho, ele ajudando as pessoas também. Vamos lá. O médico, ele pode falar nas redes sociais sobre esteroide? A pergunta é essa. Pode. Ok. Agora, um upgrade dessa pergunta. O médico, ele pode vir até as redes sociais e fazer prescrição em massa? Do tipo, olha, pessoal, para hipertrofia é bom você usar ciclo XYZ, para secar é bom isso, isso e aquilo, na dosagem XYZ. Não, a prescrição em massa não, né? A gente fala, eu pego muito o exemplo dos posts do doutor, porque são informativos. Então, o Código de Ética Médica, ele é certeiro. Não pode prescrição em massa. Falar sobre alguns componentes a gente fala, mas agora, né? A gente fala, né? O profissional fala, agora, pegar uma prescrição em massa e falar assim, para determinada coisa, nossa, olha, é bom colocar 10, sei lá, miligramas de alguma coisa, com outro negócio aqui, então algo que adjetive, né? Que configuraria uma prescrição em massa, não. Aqui é para tirar dúvidas. Aqui é para tirar dúvidas. Isso pode? Isso pode, não tem problema nenhum. Agora, uma consulta em massa, não, né? Existem as peculiaridades de cada paciente. Então, tá vendo, seguidores, tá vendo, pacientes, quando vocês me fazem pergunta se isso é bom, se isso é ruim, quanto que deveria usar, não dá pra gente responder. Eu não deixo. Uma do ponto de vista jurídico, uma do ponto de vista jurídico e outra também do ponto de vista médico. Como é que eu vou falar alguma coisa se eu não conheço o indivíduo, se eu não avaliei, né, esse indivíduo, se eu não conheço a individualidade desse indivíduo, se ele tem indicações e contraindicações. Então é muito sério isso, porque às vezes na ânsia até mesmo de ajudar, né, as pessoas,
muitos colegas vêm e fazem prescrições aqui. Olha, é muito bom para ansiedade vocês manipularem fórmula tal, tal e tal, na dosagem X, Y, Z. Isso dá problema. Isso dá problema aí pro E não colega é nem por médico, né, maldade, doutor? né, doutor? Não é por Não é por maldade, assim, que a maldade. pessoa está fazendo. É querendo ajudar gente, se cai assim na mão do conselho, eles não querem saber. E errados não estão, porque é muito Uhum, sério. O profissional, né, quando o paciente vai até o médico é responsável por aquele medicamento uhum. que está passando. Mas até passar aquele medicamento foram feitos inúmeros exames. Né? Tem anamnese, tem todo aquele questionário do paciente para ver, porque não é todo paciente que pode pegar e fazer uso de qualquer substância, né? Sim. Isso é muito. É, o que acontece também? Tem uma coisa muito interessante também que vai da esperteza do profissional também. Como eu falei, a minha área, né, quem trabalha com isso, é uma área que, digamos que ela é polêmica, pelo menos na cabeça das pessoas. Para a gente não é, porque a gente acaba ficando muito familiarizado com tudo isso. Só que nós, digamos que a gente fica macaco velho disso aqui. Então a gente sabe de uma postagem que podemos fazer que poderia ter um potencial de dar dor de cabeça e uma postagem que digamos que é mais bobinha. Por exemplo, se eu chego aqui e falo o seguinte: pessoal, você sabia que um paciente hepatopata ele pode ser tratado com oxandrolona? É contraintuitivo. Aí o que acontece? Diante de uma postagem como essa, eu me embaso, dando plausibilidade do que eu estou falando, e o que eu faço? Coloco as referências. Pessoal, estou fazendo aqui uma revisão de um artigo, de uma revisão sistemática, aqui. Tanto é que eu já deixo Ctrl+C, Ctrl+V ali a referência, ou coloco o artigo ali dentro do vídeo, para tentar me respaldar, porque existem pessoas que vão ali tentar te prejudicar, que vão tentar pegar no pé, não é verdade, doutora? Não, e outra, inclusive até o CFM fala quando for fazer publicações, que elas tenham um respaldo jurídico. Então, se o Uhum. profissional está colocando alguma coisa aqui, ele é a autoridade, ele sabe, né? Eu não sei, o doutor deve levar muito em consideração a medicina baseada em evidências, Isso. Uhum. né? Então, ali tem todo um estudo a respeito daquilo, não é baseado em achismos. Então, Uhum. quando há publicações, e vamos supor que, sei lá, que porventura venham a ser investigadas pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CRM de algum estado. O profissional tem que ter um resguardo, ele tem, olha, o conselheiro, tem aqui, ó, eu tenho aqui provando que isso que eu falei, esse A, eu consigo provar que é A, por quê? Tem um estudo assim, assim, assim. Então, é uma publicação baseada em evidência científica. Uhum. Sim. Uma outra dúvida também, agora a gente entrando de fato aí na questão da publicidade médica, é o Uhum. seguinte: o que nós acabamos vendo assim com frequência é alguns colegas, às vezes até na tentativa, né, doutora, de se diferenciar, de tentar mostrar alguma coisa muito diferente, tentar trazer ali nas suas bios especialidades que não são ali, que não tem o registro naquelas 56, se não me engano, né? Acho que são 56 Não, eu acho que especialidades que não. teve uma atualização, agora não sei se são 59, olha, eu sou péssima em número, mas teve uma atualização recente 50, do está na casa 50, 60, ok. rol das especialidades médicas, eu pego aqui rapidinho. São, vamos ver, quem está aí do direito médico? São 59. Depois eu. Bom, enfim. Não, tudo Ó, bem, isso aí, 55 especialidades e 59 áreas de atuação. perfeito, ótimo. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o colega colocando assim, especialista em hormonologia anabólica. Tem alguns que é até engraçado, do tipo assim, né? E sirva como um aprendizado, tá? Uhum. É, eu já vi assim, medicina, especialista em medicina baseada na pessoa. Ué, que medicina que não é baseada na pessoa? Eu já vi assim, medicina da saúde. Ué, que medicina que não é da saúde? Então,
Ó, Correto. a bendita medicina estética não Sim. funciona, não Não, existe, não. não existe. Uhum. Como é que é? A ortomolecular não pode falar que é especialista em se é bom, se não é. A gente não está falando aqui se funciona ou se não funciona. Isso. Não é isso, é que o Conselho Federal não entende como especialidade. E se intitular especialista não sendo, o que é não ser especialista? É não ter o RQE, né? Que é o Uhum. registro de qualificação, né, de especialização. Então, assim, quando alguém coloca na bio médico dermatologista, então ele tem que ter Uhum. o RQE. Se ele fez Uhum. pós-graduação, ele não prestou o título, né, o título, a residência, a prova de títulos, ele não é especialista. Ele pode atuar nisso? Pode. Igual, né, desde o começo. O médico, que eu falei, o médico pode atuar onde ele quiser. Ele pegou o Uhum. diploma dele, ele pode abrir a cabeça de alguém, se ele sentir, achar que Uhum. ele está apto para isso, mas ele vai se responder depois Uhum. por isso, porque possivelmente ele vai Uhum. matar alguém se ele sair da faculdade e Sim. abrir a cabeça de alguém, né? Uhum. Mas ele pode Sim. fazer aquilo. Mas Isso. se Então intitular especialista, né? Não. porque tem aquelas diferenças, imprudência, imperícia, né? Sim, o erro médico, como a gente consegue apurar o erro médico? Quando o profissional agiu com negligência, Isso. imprudência e imperícia. Né? Uhum. Então, assim, são questões bem jurídicas, mas quando assim, o médico não sabia determinada técnica e foi usar, ou se valeu de uma técnica que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ou ele deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito, não usou a tratativa correta, essas coisas assim, né, que caracterizariam a culpa, aqueles erros Uhum. grotescos de cirurgia, porque o profissional não tem o quê? A Uhum. habilidade de fazer aquilo. Sim. Tá, beleza. Então, doutora, o que que acontece? Hoje eu quero bombar minha agenda, né? Eu que estou aí com a agenda vazia, eu quero bombar e eu vou colocar assim na minha bio. É, Dr. Jorge Yamamoto, o maior especialista em obesidade do Brasil. Eu posso fazer isso? Não, não pode colocar o melhor, a referência, né? Dr. Jorge Yamamoto, a referência dos gominhos, não. Vem aqui me consultar e saia, sei lá, saia todo definido, alguma coisa assim. Não. O doutor não pode prometer resultado. Então, assim, a Uhum. referência do corpo bonito. Eu sou a referência daqui do Triângulo Mineiro. Também não, nada disso, nessas coisas. Não posso. Então, assim, ó, não Não, o pode fazer o melhor. maior, o melhor, o mais, Não, o que mais atendeu. Eu não posso fazer nada disso. não. Venha comigo, eu vou te proporcionar o corpo dos sonhos, o corpo perfeito. Não, não, de Uhum. jeito nenhum. Eu já ouvi algumas histórias que às vezes alguns colegas até colocam, que até botam mesmo, porque o custo-benefício vale. Tipo assim, se ele tomar um processo, pelo retorno dele, eu já vi alguém, o pessoal já falar isso. Não, não, exatamente. Existe isso. Quando a gente presta assessoria, eu oriento. A minha sócia, a doutora Lígia, ela orienta. Agora, vai do Uhum. profissional querer fazer aquilo ou não. E tem gente que fala, eu vou arriscar, porque o meu Uhum. retorno está sendo muito grande. Igual o bendito É. antes e depois. A gente ama. Sim, Quem que não ama ver o antes e depois? Isso sim. seria isso é um ótimo jeito de vender o seu trabalho? Com certeza. Todo Uhum. mundo gostaria disso, né? De ver o antes e depois, ainda mais falando de Aham. corpo, essas coisas assim. Aham. Mas o Sim. CFM proíbe veementemente. Por quê? A medicina, ela não. A medicina, eu falo assim, de um modo geral, eu não estou falando de cirurgia estética, de cirurgia plástica meramente estética, não. Falando a medicina como um todo, a sua responsabilidade não é de resultado. Não Uhum. sou eu, Fernanda, chegar ao seu consultório e você ter uma obrigação de eu sair com o corpo de uma fisiculturista. Você não Uhum. pode me prometer isso. A É. medicina, né, ela não é isso. É diferente quando eu vou a um cirurgião plástico, por exemplo, fazer uma cirurgia estética e eu quero fazer uma lipoescultura. Eu não posso sair do jeito que eu entrei,
né? Então ali o profissional ele está obrigado a me entregar um resultado. Ah, eu quero que eu ficar com aquela barriga chapada. Então, assim, ele tem que me entregar esse resultado. Agora, a medicina como um todo, ela é uma obrigação de meio. Então, o doutor tem que empregar as melhores técnicas possíveis, de acordo com o seu conhecimento, para o seu paciente tentar almejar o resultado. Mas, enfim, não pode colocar o melhor. Eu sou referência aqui em Minas, o corpo dos sonhos. Sempre as pessoas colocam isso, né? Conquiste o corpo dos sonhos. Não pode. Se vale a pena arriscar, se vale a pena, aí eu já não cabe a mim, né? Falar se vale a pena ou não. Aí vai do profissional, se quer depois, eu falo, tirar do bolso o honorário do advogado que vai defender, porque não vai cobrar barato, e ter aquela dor de cabeça no conselho, aí vai do profissional. Enfim. Vai do profissional, né? Então vamos lá, outra coisa também. Eu tô com minha agenda vazia, eu quero dar uma bombada aí na minha agenda e um outdoor tá para alugar ali. Então eu vou colocar uma foto minha ali de braço cruzado, Dr. Jorge Yamamoto, vem emagrecer comigo. Eu posso fazer isso? Não, vem emagrecer comigo? Não. Existem outdoors, não. Pode pôr uma foto. Existem muitos médicos que fazem, né, a propaganda no outdoor. Pode fazer propaganda no outdoor, mas de uma forma velada, sóbria, né? Mas assim, da clínica, colocar lá né? Da clínica, mas colocar, vamos supor lá, o doutor na frente e um bando de gente de roupa de praia atrás, todo mundo lá com o corpo lindo, maravilhoso. Não, de jeito nenhum. Então, isso eu não posso. Não. Deu uma travadinha. Tá, beleza. Deu uma travadinha. Ótimo. Não, para mim tá travado também. Agora travou. Mas vamos conversando aqui porque o áudio não tá falhando. Não travou. Beleza. Outra coisa também que surge muitas dúvidas em relação ao colega médico. O colega hoje, ele quer criar uma outra fonte de renda, ele quer, por exemplo, expandir sua mensagem. E eu quero ensinar sobre emagrecimento, por exemplo, né? Tratamentos de emagrecimento. Eu posso fazer cursos ensinando emagrecimento? Para quem? Para o teu colega? Poder eu posso. Poder pode. Para okay. quem? Aí eu quero ensinar realmente as pessoas mesmo a emagrecer. Não. Eu vou ensinar medicações, eu vou ensinar... Para o público em geral, não. Tá. Agora, uma outra pergunta. Eu sou especialista... eu sou um neurologista que eu sou especialista em sono, por exemplo. Eu posso ensinar técnicas não medicamentosas para as pessoas dormirem melhor? Isso aí já foi, inclusive, o motivo de um parecer do CFM, e eles entenderam que é ato médico e que isso não pode ser comercializado. Ah, isso eu não sabia, eu achei que poderia. Ah, é? Por não ser ato médico. Sim, é um ato médico. O CFM, eu percebo assim, né, os conselhos regionais de medicina como um todo, eles são muito reticentes com relação a cursos para você ensinar leigos. Para ensinar profissional da saúde é mais tranquilo, porque ali você tem, né, o doutor fala até com mais propriedade que eu, porque ali você consegue filtrar. No teu caso, tem por o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado, né? Agora, técnicas de sono, isso, infelizmente, esses cursos, os conselhos regionais, eles dão uma certa freada, assim. Não é muito bem quisto, não. Tá, então hoje eu posso ensinar tratamentos avançados de emagrecimento para colegas médicos. Pode. Isso, então, isso aí eu posso, que também é uma dúvida de muitos colegas aí, pela questão do entendimento sobre mercantilização da medicina, né? Exato. O conselho, ele sempre coloca, eles adoram essa palavra, mercantilização na medicina. A gente sabe, mas, Fernanda, você acabou de falar há 15 minutos
que a relação do médico e do paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por que não se pode falar em mercantilização da medicina? Como você é contraditória? Não é isso. A saúde não é uma mercadoria. Quando a gente fala sobre a relação médico e paciente, é isso que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. A sua relação, o contrato de prestação de serviços que você fez com o seu paciente. Agora, a saúde é algo que você não pode vender. Então, é isso que a medicina, né, como um todo, quer frear. Essa exacerbação, é tudo isso que os profissionais, alguns, fazem querendo vender e vender uma promessa, vender um resultado. E isso não coaduna com os princípios da medicina. Qual que é a linha tênue entre ser sensacionalista e não ser sensacionalista diante do CRM? Isso é uma pergunta que, se alguém um dia conseguir me responder, eu faço um livro sobre isso. Porque é um conceito extremamente abstrato. O que é como eu posso falar, autopromover? Selfie. Médico pode tirar selfie? O médico pode tirar selfie. O que é isso? Não posso pegar meu celular e tirar uma foto? Pode, lógico que pode. Mas você pode fazer isso com um paciente? Não. Você pode fazer isso num centro cirúrgico? Não. Você pode fazer durante uma consulta que está fazendo a bioimpedância? Não, né? Então, uma selfie pode? Pode. Mas sempre levando em consideração isso. Sobre o ser sensacionalista. É o jeito que fala, né? O conselho fala sobre manter o decoro da profissão, né? Sobre a seriedade. Então, a gente tende a haver um respeito com o público, porque falar sobre saúde é algo sério. A gente fala que é um dos maiores princípios da vida, saúde e vida. Né? E a medicina trata disso. Então, eles falam sobre manter o decoro, a seriedade, saber falar de um jeito que também seja compreensível pelo público. Porque se o doutor, né, isso eu já até faço um link, começar a explicar para um paciente leigo, eu falo leigo, eu não falo de questão de educação, mas que não seja da medicina, que não seja da área da saúde. Se começar a falar com muitas palavras técnicas, essa pessoa não vai entender. Então, tem de ser acessível, mas mantendo esse decoro, essa pompa, né, a gente pode dizer, da medicina. Agora, sobre ser sensacionalista, não existe um conceito em si. É tudo de acordo com o caso concreto, por exemplo. O contexto, né? Realmente entender aquele contexto e será que isso... Por exemplo, preço da consulta. Vamos supor que amanhã o doutor Jorge resolve fazer uma promoção da consulta dele. Promoção amanhã, os 10 primeiros vão ter 50% de desconto na minha consulta. Os 10 primeiros que ligarem. Isso é totalmente sensacionalista, gera concorrência desleal e autopromoção. Isso não pode. Né? Então, isso, por exemplo, é algo sensacionalista. Expor foto de paciente, por mais que tenha autorização, porque o que acontece? O médico fala, não, mas eu peguei a assinatura dele, ele me autorizou a usar nas redes sociais. Não pode. Mas ele não vai me cobrar nada por isso. Não pode. Você quer usar foto de paciente? Pode usar, por exemplo, em congressos, em estudos científicos, contudo que aquele paciente tenha autorizado e que ele não seja identificável. Então, existem essa situação. Então, você pode usar a foto do seu paciente? Você pode, mas num congresso, por exemplo. Sim. Essa questão do sensacionalismo, realmente, né? Individualizar cada caso e para ver se não vai deturpar a própria profissão, né? Mas eu acredito muito também no bom senso, porque até mesmo se a gente pega funções da linguagem, onde existe um emissor, um receptor e a mensagem, a ideia é fazer com que essa mensagem chegue e impacte o receptor. Então, se talvez eu tive que usar uma frase engraçada, por exemplo, para fazer com que a pessoa... eu não tenha que falar uma ereção matinal, mas eu falar tesão de urina, isso talvez fez com que a pessoa entendesse dentro da realidade dela
e eu não precisasse falar, por exemplo, úvula, eu falei, sei lá, fiz uma piada sobre campanha da garganta, né? E fiz com que esse paciente, esse seguidor, por exemplo, entendesse aquilo lá dentro daquele contexto, sei lá, da sua cultura, por exemplo, que talvez para alguém é entendido sensacionalista, mas para outros não. Então existe muito essa questão de interpretação, né? É muito difícil, por exemplo, né? A gente que está nas redes sociais, o poder das nossas redes é o nosso. Hoje, o nosso Instagram, o nosso Facebook, enfim, são os nossos cartões de visitas. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que chame a atenção do público, né? Uhum. Usando alguma palavra que prenda a hora que você está no feed ele fala, opa, né? Mas é sensacionalista falar uma palavra que o ouvinte vai entender? Eu falo que não e eu defendo que a gente... Não, isso não é uma enciclopédia, né? Não faça das suas redes sociais uma enciclopédia, porque é muito chato, né? Tem uma pessoa aqui que acabou de fazer uma pergunta ficou para trás, do CRO, as fotos dos pacientes... O Conselho Regional, o Conselho Federal de Odontologia, ele permite a publicação, né, de antes e depois. Então, os dentistas, sim, podem postar fotos de antes e depois dos seus pacientes. Isso é uma das maiores brigas e que, infelizmente, acaba gerando até uma rixa entre dentistas e médicos, porque dentistas podem e porque médicos não podem. E eu até entendo isso, porque acaba meio que os médicos não estão ali em paridade de armas, né, na concorrência, mas o dentista pode sim publicar foto de antes e depois do seu paciente, contudo que haja uma autorização para isso. Sobre a parte do corpo que vai ser utilizada, sobre o período que isso vai ser veiculado nas redes sociais, assim como a título gratuito, né, que aquele paciente não está vendendo a imagem. Sim. Doutora, uma pergunta, né? Tá. Pode falar. Tá. Uma pergunta. Vamos lá. Eu estou aí com a minha agenda bem vazia. Eu quero iniciar meus atendimentos aí na área de emagrecimento, hipertrofia. E tem aí na região da capital uma blogueira fitness que ela tem 1 milhão de seguidores. Eu quero contratar ela para fazer a divulgação do meu serviço. Então, uma vez por mês, ela vai na minha clínica, ela vai fazer um stories comigo. Oi, pessoal, estou aqui com o doutor maravilhoso que fez eu emagrecer 30 quilos aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu posso fazer isso? Você vai repostar? Vou, lógico, eu quero divulgar que eu estou atendendo ela. Não pode. Tá. Não pode. O que acontece, né? Até isso é um assunto super polêmico. Por quê? Você pode contratar modelos para fazer propaganda do seu negócio? A princípio, não. A princípio, não. Mas você tem poder sobre a atitude do outro. Se uma blogueira, um digital influencer, vai na sua clínica, a pessoa tem que ir no médico. E ela quer filmar. Alguma coisa a proíbe? De forma nenhuma. Ela pode filmar aquilo. Agora, o doutor pode repostar? Não. Não. Ela pode postar no feed dela, nos stories, né, colocar no jornal da cidade dela. Não, o doutor não pode repostar. Entretanto, vamos supor que essa paciente famosa começa a postar demais, muitas vezes na semana, e posta, e fala, e te marca, e fala sobre as coisas, o CFM, o CRM, né, do seu estado, ele pode sim querer averiguar o que está acontecendo. Entendi. Então, agora, assim, uma outra pergunta. Pode falar. Uma outra pergunta também que está relacionada a isso. Até mesmo uma pergunta que é o seguinte, ó. Estou com minha agenda vazia, eu quero iniciar meus atendimentos na área de emagrecimento, hipertrofia, e tem uma blogueira fitness na nossa região, que tem 1 milhão de seguidores, e eu vou contratar ela. Só que toda semana ela vira e fala assim para os seguidores dela, já que ela tem uma base de 1 milhão. Oi, pessoal, olha, tem um médico que ele é muito bom,
Ele dá conteúdos todos os dias sobre emagrecimento e hipertrofia. Sigam ele. Não vejo problema nenhum. Isso a gente não vê problema, né? Então, a maneira inteligente de quem quer contratar, né? Ou seja, trazer pessoas para a sua rede social. Mas eu falo de uma maneira muito velada. Vai ficar todo dia ali, pá, pá. Doutor Jorge, faz um pôster, doutor Jorge, te amo. Não. O melhor, o mais lindo. Nossa, ele é maravilhoso, eu tô aqui com ele. Aí filma consulta. Não, faça uma coisa. Vai contratar digital influencer? É a mesma coisa do paciente modelo. Vai ter? Então faça bem feito. O paciente modelo, o digital influencer que vai até o seu consultório, ele tem que ser tratado como um paciente. Então, eu contratei para fazer. Não vou pegar o documento dele, não. Não, faça um contrato de prestação de serviços. Sim. Né? Tente fazer um contrato muito bem feito ali. Porque a gente já viu condenações de digitais influencers processando o profissional da saúde porque estava usando a imagem dele. Mas aí o que acontece? Como tinha um contrato ali, provou, falou, não, é uma troca de serviços. É a tua imagem, né? O digital influencer está ali vendendo a sua imagem, enquanto o profissional da saúde está usando da técnica dele ali para te tratar. Fazer uma cirurgia, enfim. Pergunta também. Estou com a minha agenda vazia, eu quero iniciar meus atendimentos aí na área de emagrecimento, de hipertrofia. E tem uma blogueira que ela tá fazendo um sorteio, né? Porque aí ela combinou, se eu pagasse R$400, ela colocaria meu nome lá. E nesse sorteio, ele ia sortear um carro e todo mundo que entrasse nesse sorteio teria que me seguir também. Eu posso participar do sorteio? Não. Não pode. Não pode. Mesma coisa assim, doutor, vai no teu perfil, coloca lá, foto oficial, vou sortear uma consulta, vou sortear uma viagem para, sei lá. Não. Não pode. Isso eu não posso. Ok. Outra coisa também, você lembra de algumas coisas assim que a gente chegou a conversar? Sobre essa área, por exemplo, essa área relacionada a esporte, a questão corporal? Não lembro. Eu lembro que o doutor perguntou da prescrição de receita. Verdade. Isso acontece muito. Doutora, da minha conterrânea, doutora Pati Lamena. Eu não conheço. Não pode. A questão, né? Eu estava até lendo esses dias sobre os pareceres do Conselho Federal de Medicina. A receita, né? Ele é meu paciente, eu vou renovar a receita sem ver o paciente. Não, sem ver. Gente, não. Nunca faça isso. Não. Ele é meu amigo, eu vou dar uma ajuda. Sabe, eu tô com dó. Ele vai ter que vir aqui pagar consulta. Gente, dê desconto, então, para aquele paciente vir, não, olha, sei lá, sabe, olha, não, é uma continuidade do tratamento, meus honorários, né, eu já como é uma continuidade, eu não vou cobrar o valor integral, mas eu preciso fazer um novo exame, porque, assim, existem receitas, né, alguns tipos de remédio que tem como o médico colocar na prescrição, que tem validade de 90 dias, né, a prescrição da receita, mas esse negócio de ficar renovando receita sem que sejam remédios de uso contínuo, né? Não sei se está falhando aí, deu uma falhada. Sim. O doutor está me ouvindo, normal? Eu tô ouvindo o áudio. Aconteceu uma vez comigo, até passei essa situação para a doutora. Aconteceu uma vez comigo que é o seguinte. O paciente, ele entrou em contato, né, com a minha secretária, agendou uma consulta, né? Pagou um valor bem significativo na consulta. Beleza. Expôs toda a vida dele, expôs ali todos os problemas dele, isso de forma online, tá? Beleza, contou tudo ali, beleza, olhei os exames, e aí sim, eu sentei e fiz uma prescrição para ele, né? Uma prescrição de fato do que ele precisaria ali em relação ao problema de saúde em questão dele. Assim que finalizei a consulta, ele entrou em contato com a minha secretária, ele expôs uma lei do Código de Defesa do Consumidor, que ele teria, como ele fez uma compra online, ele teria um direito ali de 7 dias de arrependimento,
por isso que ele gostaria do estorno, né, do seu dinheiro de volta, porque ele teria direito. Doutora, comente sobre isso. Não, esse caso, eu falei, né, quando o doutor me repassou esse caso, eu fiz um post, inclusive, marcar, eu acho que foi uma coisa assim, marcar consulta é a mesma coisa que comprar um sapato? É basicamente isso. Não, gente, não é. É uma coisa tão absurda que eu falei, olha, doutor, é um negócio assim que eu acho que não tem Porque precedente no tribunal, em lugar nenhum, porque foi a desculpa mais esfarrapada que eu poderia ter ouvido de alguém. Mas, assim, o ato, né, o direito, sobre o direito de arrependimento na telemedicina, ele poderia ter ido até determinado ponto, vamos supor. Eu marquei a consulta, mas eu não vou poder participar dessa consulta. Então, o sim, médico, se previamente tem no contrato, olha, até 24 horas a gente devolve o valor inteiro. Desmarcando depois de tantas horas, sei lá, poucas horas antes da consulta, a gente devolve 50%, mas que isso esteja muito bem previsto, né, no contrato de prestação com o paciente. Agora, depois de exaurido, que a gente fala assim, exaurido assim, ele absorveu tudo, ele recebeu o seu tratamento, ele recebeu a consulta, no há que se falar em direito de arrependimento. A mesma coisa que alguém que pede uma comida pelo iFood, então vamos fazer uhum, esse link, né? Pelo aplicativo isso, de comida, a pessoa come tudo, mas come tudo. Pediu, sei uhum. lá, um rodízio de comida japonesa, com as coisas, uma lagosta, essas coisas. Depois de comer, fala, me arrependi, quero meu dinheiro de volta. Aham. Isso faz sentido? Pois nenhum sentido. Então, né, até o doutor falou, nossa, mas isso o cara colocou artigo de lei, falei, não, tá explicando uma coisa que não tem nada a ver, fica tranquilo. Depois que fez parte da consulta, por mais que seja telemedicina, não tem que devolver dinheiro, né? Inclusive, o É, doutor fez a prescrição, né, para ele, deu tudo aquilo aham. que, né, aquilo que prometia a consulta, terminou todos os seus atos médicos ali para depois querer o dinheiro de volta. Isso não faz sentido nenhum. Por isso que é importante ter ali por trás advogados especialistas em direito médico, porque, pessoal, sério, assim, a gente tenta acreditar realmente na boa vontade das pessoas, e lógico que isso é minoria da minoria, é exceção da exceção, mas chegam uns casos que gera dúvida mesmo, e você fica tão abismado, fala, poxa, que situação mais inusitada, e como é que eu vou proceder? Eu devolvo o dinheiro? Eu brigo com ele em termos assim de que eu não sou obrigado. Se eu tivesse desamparado nessa situação, agora se eu tenho ali por trás especialistas, né, em direito médico, podem até mesmo me respaldar, entrar em contato com o próprio Sim, paciente, né, explicando para ele a situação ou intimidando ele, olha, você não está com a sua razão. não, é tudo uma questão de saber falar com o paciente, né? Alguém que já chega com essa atitude é que já é premeditado. Ele deve Uhum, fazer isso com outras pessoas. Então, é o sim. tipo de comportamento que ele vai ter com vários profissionais. Então, nisso, até o médico ele vai conseguir sentir na consulta. Existem profissionais que falam, Fernanda, não quero brigar, eu quero pegar, eu quero devolver. Uhum. Então vamos chegar no último, na questão, eu vou devolver o dinheiro. Não é pura e simplesmente pegar o dinheiro e transferir para a conta dele. Não, pega uma Uhum. assinatura. Pega a assinatura de Isso, quitação e satisfação e isso, confidencialidade. Então, assim, isso. para isso que a assessoria jurídica, nisso a gente fala para o profissional, não vai só e devolve o dinheiro, não. Pega uma garantia, porque senão depois ele ainda vai pegar e vai reclamar de É. você, vai Se der um cobrá-lo em problema no outra. tratamento, né? Exatamente, abandonou o tratamento. Então, existem o médico hoje tem muito medo de levar um processo? Tem, eu sei que tem. Hoje a informação é em massa e todo mundo tem direito à informação e todo mundo acha que é médico, todo mundo acha que é Uhum. advogado, todo mundo acha que entende de tudo, né? Porém, o profissional, ele deve atuar e não precisa ter medo, não tenha Aham. medo, né? Então, eu pego muito cliente, assim, que tem medo. Nossa, eu tenho medo. Eu falei, não tenha medo. Se você atuar dentro, né, da legislação, de acordo com você ter uma proteção jurídica, o termo blindagem, eu acho péssimo. Eu acho que não existe blindagem.
Eu acho que é uma palavra que você não pode nem falar sobre blindagem, Aham. mas sobre o Uhum. preventivo, sobre uma assessoria que vai te ajudar, assim, nesses Aham. casos Uhum. que são, não é nem rotineiro, né? São casos pontuais, assim, mas que a gente vai até balizando o Sim. atendimento e ficando mais espertos, e assim a gente vai criando um Uhum. modo de atuação. Certo. Eu atendi um paciente, suposição aqui, uma pergunta que Tá. também é muita dúvida de colegas. Eu atendi um paciente, né? Na verdade, assim, atendi vários pacientes aí durante a semana, e por uma questão mesmo de me mostrar solícito mesmo, demonstrar ali preocupação, paciente, qualquer dúvida, esse aqui é meu WhatsApp. Então você me chama aí para a gente poder resolver, solucionar alguma dúvida ou algum problema que eventualmente você possa ter. Tudo bem. Para o paciente João, foi feita uma prescrição do medicamento X e ali, durante a semana, o João ele entra em contato relatando que está passando mal com esse medicamento e não sei o que, não sei o que, e que gerou um prejuízo ali para ele, enfim, que ele queria a substituição desse medicamento, alguma orientação ali para ele. Tudo bem, você está ali, você ofereceu o seu WhatsApp. Nessas situações, eu devo ou não abrir um novo prontuário, escrever tudo isso ali, o que ocorreu, o que o paciente relatou e qual a minha conduta? Doutor, todo atendimento, qualquer comunicação que o médico tenha com o paciente, coloque no prontuário médico. Coloque, olha, anote, né? Eu falo, o excesso, a gente não peca, o profissional não peca por excesso de informação. Então, Uhum, assim, o doutor disponibilizou. Então, ou deixou ele com algum outro, passou isso para algum outro colega. Vamos supor, o doutor não estava aqui, sei lá, na cidade, ia viajar, estava de férias, ficaria incomunicável, então encaminhou isso para algum outro profissional uhum, responsável. sim, Anote sempre em prontuário médico. Ah, não deu uhum, certo, eu vou fazer, vou trocar o medicamento, nananã. Anote. uhum, Ele precisa, uhum, o paciente precisa assinar? Não, não é tudo. A gente não pode uhum, burocratizar também a uhum, medicina. A gente sabe que o sim, mais importante é o tratamento, é a saúde. sim, Mas sim. anote, profissional É. anote. Sempre anote. Então, meus pacientes, olhem bem nos meus olhos. Por isso que às vezes eu demoro para responder vocês no WhatsApp. Tudo que vocês conversam comigo eu tenho que colocar no prontuário. Foi a doutora Fernanda que me recomendou. Então, quando vocês mandam um exame para mim e fala, doutor, dá uma olhadinha, o que você acha, o que eu devo tomar? Mesmo que é um áudio rápido que eu mando ali, eu tenho que colocar no prontuário. Se você me pergunta alguma coisa, eu tenho que colocar no prontuário. O paciente questiona se ele pode usar XYZ, eu tenho que colocar no prontuário. E também o que eu respondi. Com Então, por certeza, isso porque que ali existe tem um todo o delay. histórico do paciente. Ali o doutor faz o link. Eu tenho que olhar, né? Não, tá. Eu prescrevi um remédio tal. Tá, Aham, mas o que ela estava tomando antes? Será que vai dar algum aham, problema Então, assim, realmente tem que anotar tudo, toda a relação. Lógico que não vai ficar, né? Não vai ficar uma vida lógico. vai anotar tudo muito bem, é pontuado resumidamente, mas é Aham, anotado toda a sua é. tratativa com o paciente tem que ser reduzido ao prontuário. Uhum, Se ele é digital, se ele é manuscrito, se é no papel, enfim, aham. mas tem que ser anotado. Então, agora você imagina, para você que talvez não é da área, você imagina que toda conversa, toda, que você tiver hoje com o seu brother, você vai criar um documento e relatar o que você conversou com ele. Você acha que, tá vendo? Isso é o que nós temos que fazer para nos proteger. E isso gera um time, gera um tempo ali. Por exemplo, eu uso plataformas digitais. Então, por exemplo, eu tenho que abrir, eu tenho que estar com a internet no momento. Eu tenho que relatar aquilo ali, paciente, relata isso, aquilo. Eu tenho que copiar um exame ali, colocar ali dentro. E ainda tem que assinar digitalmente. Entendeu? Então, isso tudo gera, né, por mais boa vontade que a gente tenha de dar assistência ali para o paciente, nós temos que nos proteger ali, resguardar, por uma questão de proteção profissional, mas também em prol do próprio paciente, para a gente lembrar a história clínica dele. São muitos, então ali São durante o dia a muitas dia, histórias, são são muitas muitas histórias. histórias. Então, A assim, às gente, vezes. até a gente como advogado, né, todas as Uhum, dúvidas que o nosso assessorado nos repassa, a gente emite pareceres para a gente uhum, lembrar.
daquilo. Uhum. Porque assim, Uhum. se for deixar tudo em WhatsApp, você perde aquilo, você não vai conseguir lembrar. Então você tem que anotar de uma forma resumida, né, igual o doutor falou, mas tem que ser Uhum. anotado. É uma garantia para o paciente de que o médico ele está vendo toda a sua evolução clínica e é um resguardo até para o doutor, né? Até como profissional, para ter anotado todo o trâmite ali com o seu Uhum. paciente, né? Todo o Sim. tratamento. Iniciei um tratamento, né, com um paciente João, dentro de um processo aí de, sei lá, tratamento de diabetes, por exemplo. Estou em acompanhamento com esse paciente. E esse paciente, sei lá, criou um problema pessoal comigo, começou a me xingar. Eu posso abandonar o João? Vai encaminhar, Não, simplesmente ó, abandonar? eu posso Então, abandonar, calma falar, lá. João, sai daqui. Eu posso abandonar o João? Sai daqui, eu não vou te tratar mais. Eu posso fazer isso? É urgência, emergência? Tipo assim, o João é um paciente complicado. Ele é um paciente, por exemplo, grave ali, né? Que, por exemplo, ele está em tratamento ali, ele é insulinodependente, então ele pode ter os riscos ali. Mas, assim, por uma questão pessoal, eu posso falar, você Ó, nunca mais aparece aqui. abandonar, eu falo assim, abandonar é uma palavra muito forte. O doutor é Eu tô obrigado sendo a extremo. atender. Tipo, sai daqui. Existem vários jeitos de É, falar o sai daqui, né? Então, assim, isso. é obrigado a atender aquele paciente que está te espizinhando? Não, não é obrigado a atender. Porém, dê a continuidade, indique algum outro profissional, não deixe Isso. aquele profissional desamparado. Agora, se aquele paciente está na tua frente, ele está morrendo, por pior que ele seja, Isso. vai estar, assim, eu falo morrendo, sei lá, tem uma parada Aham. cardiorrespiratória, sei lá, levou um tiro, eu não sei. Uma coisa assim, muito grave, não pode abandonar. Uhum. Agora, né? Vou Isso. abandonar. Mas não é, o profissional não é obrigado a ficar atendendo um paciente que o maltrata, que não pague, tá? Vamos Uhum. ser muito sinceros, né? Uhum. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Então, existem alguns Uhum. mecanismos de notificação, de abandono por inadimplência, essas coisas assim, tá? Mesmo que Uhum. ele seja igual, né? No caso, vamos supor, de um paciente diabético. Ele está Uhum. morrendo naquele exato momento? Não. Ele é importante ter um Uhum. acompanhamento? Sim. Sim. Mas diante da quebra da relação de confiança, porque Uhum. qual que é a relação médico-paciente? É a confiança. Aham. Quebrou a Sim. confiança, acabou. Não tem o que Acabou. fazer. Uhum. Acabou. Encaminhe esse Sim. paciente. Então, assim, ó, teoricamente eu não deveria abandonar, mas eu posso abandonar desde que eu garanta um tratamento contínuo, de continuidade para Exatamente. ele. O Isso. colega médico, ó, eu tive um problema pessoal com o paciente João, eu vou te passar, e até mesmo, né, você orçar ali, pagar mesmo pro colega dar continuidade mesmo. O que o João me pagou, talvez transferir ali para ele, porque o colega também não vai trabalhar de graça, né? Então o colega já está recebendo um BO ali, digamos assim, e dar continuidade ali com o tratamento do João. Não o Que deixando tive... desamparado, né? Isso. Então, assim, partindo da premissa de não É. o deixar desamparado, porque ele te Uhum. procurou, mas eu acho que antes de tomar sempre, acho não, eu aconselho sempre, antes de tomar qualquer atitude precipitada, converse com o paciente, porque, igual eu falo, a judicialização da Uhum. medicina. Eu achei até engraçado um vídeo que eu vi você até nos meus stories, como são as pessoas nos anos 80, 90 e 2000. Nos anos 80, Uhum. você bateu o braço aqui, você... Já É. nos anos 90, você tá com um gatinho assim, você já olha assim. A pessoa dos anos Uhum. 2000, você bateu o braço, ela já vai fazer uma selfie, ela tá segurando um poppet e escreve assim, cancela essa porta, sabe? É. Então, hoje, essas coisas assim, que hoje todo mundo quer expor o paciente, jogar nas redes sociais, falar mal, né? O paciente, às vezes, muitas vezes Uhum. faz isso de médico e a gente sabe que faz. Né? Existem Uhum. muitas condenações aí de pacientes que difamaram o Uhum. médico. Isso, Então, exatamente. o jeito de abandonar esse paciente pode ser visto até como uma atitude discriminatória, dependendo do jeito que for falado, sim. Uhum. Então, você é obrigado a atender de maneira nenhuma. De Uhum. maneira nenhuma, né? Tem a Sim. sua objeção de consciência, né? Tem os Uhum. seus ditames, tem
os seus valores pessoais, Uhum. mas não o deixando desamparado. Sim. E comunicar de forma respeitosa. Olha, nossa relação já não é a mesma. Eu estou te comunicando, né? Deixar claro. O pessoal até orienta, né, que faça isso por mensagem, né, para deixar registrado. Estou Mensagem, ou comunicando seja, por uma que carta registrada, isso, né? isso, Mas que eu não vou dar continuidade ao seu tratamento, mas já garantir com o profissional, né, um alguém profissional que você, colega que ou confio. alguém de sua confiança, sabe? Uhum, Mostra sempre que você está acolhendo o paciente, que ele não está se sim. sentindo Uhum, abandonado. isso. Agora o inverso. O paciente está em tratamento, o seu João está em tratamento comigo, e por uma questão pessoal, o seu João bate na mesa, eu nunca mais volto aqui. Nunca mais volto aqui. Eu vou parar de tratar com você. Diante disso aí, o que eu, profissional, eu devo fazer? Tem que fazer uma notificação de abandono de tratamento, porque senão se vir a acontecer, porque vamos supor, ele não terminou o tratamento, tá ali, é sua responsabilidade tratar o paciente. Mas caso ele não queira, né, acaba virando até uma recusa terapêutica, existem esses linguajares da recusa terapêutica, né, do plano terapêutico, abandono de tratamento, aí existem um documento próprio que a gente faz sobre esse abandono. Aí não é teu dever ir atrás de Uhum, encaminhá-lo, de dar esse suporte até ele encontrar um outro profissional, né? uhum. Tipo assim, é importante ele assinar para você tirar o seu da reta, né? Ó, a partir de agora, ele Ou assinou. possivelmente ele não vai querer assinar. Então, como é que Aham, faz? A gente manda ou manda uma carta com aviso de recebimento, ou um telegrama, sabendo que ele, porque ali tem a confirmação de que ele recebeu. Porque uhum, geralmente um paciente desse acha que ele vai querer assinar. Não, então eu vou assinar sim, viu? Ó, sim, eu não gosto de sim. você, você não Uhum, serve para nada, mas eu vou assinar esse documento que você está me dando. Ele não vai querer assinar de jeito uhum, nenhum. Então, existem isso. esses mecanismos, né? Uhum. De notificação de abandono. Ó, uma pergunta também. O paciente chegou no consultório, consultar comigo, e o paciente, seu João, como é que eu poderia te ajudar? Seu Jorge, eu estou aqui para você me passar um ciclo. Ou seja, o paciente exigir um tratamento. Como é que o médico deve proceder diante dessa situação? Quem ali é a autoridade é o doutor. Uhum. Primeiro, tem que saber falar muito bem. O paciente que já chega com uma prescrição, né? Que ele É. pegou no Google, ai, meu amigo, ou meu amigo me deu esse negócio aqui. Cabe a autoridade ali na sala, no escritório, no consultório, é o doutor, né? Não é obrigado a passar aquilo. Então, assim, se Uhum. for o caso, devolva os honorários da consulta. Uhum. Se ele for muito reticente, falar, não, eu quero isso, assim, eu vim aqui comprar uma receita, por exemplo, Isso. devolva. Exatamente. Comprar uma receita. Esse é o É termo correto. praticamente comprar uma É. receita, não, devolva. Porque isso pode sim Uhum. configurar. Aí acaba sendo um problema do doutor. O doutor acaba pegando um Uhum. problema que não era seu, né? Então, se Uhum. for o caso, devolva, pega a assinatura. Olha, não posso atender de uma maneira muito educada, né? A gente tem que sempre falar muito bem. Lógico. Olha, não atuo dessa maneira, vou Uhum. devolver o valor até Uhum. aqui gasto, né? Aham. Porque o paciente que já chega assim é já logo na primeira consulta, né? Que começa a Sim. dar É, esse tipo é, de. eu já passei diversas vezes por essa situação. É, porque eu tenho uma postura muito assim, mais acolhedora. Eu não sou de Uhum. bater de frente. Então, assim, eu tento trazer o paciente para o meu lado. Tudo bem, eu Sim, entendo o seu anseio, eu entendo, é importante. Eu tento sempre jogar tipo assim, uma reciprocidade ali. Olha, eu entendo, é importante. A gente vê muito vídeo ali na internet, né? Mas deixa eu analisar seu caso para ver se você realmente poderia usar. Aí, ali, ao longo do processo, eu vou tentando quebrando as objeções dele para mostrar a autoridade que eu entendo sobre aquele medicamento, mas também a autoridade no sentido que eu sou mais interessado no resultado dele, mas aquele não é o medicamento certo, não é o momento certo, ele não tem indicação. Então, na maioria das vezes, eu consegui, né? Então, ele chegou agressivo, né? Os pacientes chegam agressivos mesmo. Ele acha, hoje, pessoal, criou-se um outro problema do passado, que era a falta de informação. Hoje, o excesso de informação faz com que você tenha ter muito jogo de cintura de lidar com o paciente que acha que o seu consultório é igual uma gôndola de supermercado. Ele pede o que ele quer.
Então, por isso que é ter jogo de cintura. Então, particularmente, eu tento manter uma boa relação, não descredibilizando, até valorizando o ato dele estudar, dele ter se informado, mas ao longo da consulta, desmistificando, desconstruindo toda aquela ideia que ele criou na cabeça dele. É porque às vezes o paciente está ali para te testar, né? Parece que ele É, estudou tudo ali, ele está te perguntando assim, eu vou pegar ele em algum lugar que ele não sabe o que está falando, uhum, né? exatamente, Então, tem as pessoas que exatamente. estão, infelizmente, hoje, nós passamos por testes diários, assim, a pessoa já Uhum, chega, e cabe muito ao médico essa atitude acolhedora do paciente. O aham, paciente, muitas vezes, o problema dele não é com o médico, o problema dele é com ele mesmo. Ele está precisando de uma ajuda. uhum, Então, essa forma carinhosa de entender a dor, né, do paciente e saber conduzir, saber conduzir. Não basta hoje ser médico, né, e saber aham, sobre a sua técnica em si, mas sim a interdisciplinaridade, a interpessoalidade, né? uhum. Exatamente, exatamente. Então, é realmente ter um grande jogo de cintura, entender também. Eu tento sempre me colocar no lugar da pessoa, porque ela não está ali à toa, né? E então, até, por exemplo, o próprio valor da consulta, a própria escassez das vagas na consulta faz com que as pessoas, às vezes, sejam uma barreira de entrada. Então, a pessoa ali, ela não está ali à toa. Então, você tem que tentar entender, tudo bem, né? Deixa eu te ouvir melhor, deixa eu ver se realmente você tem indicação ali para esse tratamento. Então, é isso que a gente tenta fazer. Consultei o paciente João, ele veio por um motivo de emagrecimento. Então, eu prescrevi ali, eu consultei ele em 10 minutos ali, porque já imprimi ali e a receita dele estava escrita assim, manipulado 1, manipulado 2, manipulado 3. É só ele passar ali na farmácia que tem ali no andar de baixo da minha clínica e já comprar tudo. E ele já compra, ele já sai ali com as fórmulas dele, que essas fórmulas não têm nome, não tem descrição do que tem. Só está escrito manipulado A, manipulado B, manipulado C. Eu posso fazer isso? Sem ele saber o que ele está tomando? Sem ele saber que ele está tomando. Não, não. Existe uma coisa chamada dever informacional. O Uhum, paciente, ele tem que saber aquilo que está acontecendo com ele, uhum, né? sim. Existem os casos, eu até falo isolado de pessoas idosas por conta de doenças muito, muito graves. Então, o médico Uhum. percebe que não é o... Travou? Não. Não? O médico percebe, eu estou falando assim, uma doença, sei lá, Uhum, gravíssima. Então, é um uhum, paciente que você sabe que você não pode falar aquilo para ele, que se ele ficar sabendo vai ser muito pior, então você comunica alguém da família, né? Eu falo uhum, disso. Agora, ele não saber o que ele está tomando de forma uhum. alguma. Não, 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 Isso. não. Isso eu tô te falando, parece que é uma coisa absurda, mas eu tô te falando porque isso já aconteceu comigo, que eu tive que dar suporte, né? Uma paciente passou numa clínica, né? Numa clínica aí relacionada a protocolos ortomoleculares, e ela saiu com essas fórmulas e realmente estava escrito dessa forma, manipulado 1, manipulado 2, manipulado 3, que comprou na própria farmácia. Inclusive é uma coisa que não pode, uma própria farmácia dentro da clínica, né? Então é uma coisa que não pode estar associada. Enfim, e ela era uma paciente cardiopata e ela passou mal e foi parar no hospital. Ela foi parar no hospital ali com uma arritmia. O médico, né, muito sábio, fez com que eles conseguissem. O filho também, ele era bem entendido, fez com que, através do médico, ligasse lá na clínica, conseguisse essa receita e foi visto que tinha tiroidianos, né, na fórmula, né? Eles não quiseram dar muita continuidade, porque estava muito ali em função. O bem maior seria o bem-estar da mãe, só que essa situação aconteceu, né? Bem complicado, né, de não informar o paciente, colocar ali fórmulas que talvez não eram indicadas, né? Poderia gerar um dano ao paciente. Com certeza. Não, E, perigosíssimo, isso não pode. é, e nesse sentido.
até aproveitando o ensejo, o que acontece? Eu quero melhorar minha fonte de renda. Então, dentro da minha clínica, como o paciente já sai, eu já prescrevo suplementação, manipulação, eu vou vender tudo dentro da minha clínica. E as medicações também, né? Eu posso fazer isso? Não pode. Não pode indicar farmácia, não pode. Indicar, Sim. assim, numa conversa informal, tal lugar, mas não. Já na receita, assim, ó, vai na farmácia tal, aí grampeia junto o cartãozinho da É isso. farmácia, essas coisas assim. Vai lá, o fulano é minha amiga, vai te dar um desconto. Não pode. Aham. Não Sim. pode. E eu Não também, pode fazer propaganda de farmácia. Vamos supor, é, doutor Jorge lá no, no como que cartaz. chama? No outdoor, num cartaz, segurando assim, uma fórmula de uma É, farmácia. Falou assim, aham, venha comigo. Não pode também. aham. E eu também, né? Eu quero melhorar minha fonte de renda e eu quero abrir uma própria farmácia, né? Eu tenho meu consultório, eu quero abrir uma farmácia. Eu posso? Não, Não. não. E não adianta pôr no nome do marido, da esposa. Não, também não. Uhum. Não Então, isso é verdade, né? Então, o médico ele não pode ser, ao mesmo tempo, né? Médico não. e É farmacêutico. igual o oftalmologista com, Com com, ótica, né? com ótica. Aí você vai lá e. Não pode. Não pode. Uhum. É, uma outra coisa que eu já vi também, numa ânsia mesmo de gerar, é, como é que foi? É o seguinte, vamos lá, deixa eu tentar explicar para. Porque, assim, como não é da minha área da parte de advocacia. Bom, vamos imaginar um consultório onde atende a nutrologia. Então, eu atendo emagrecimento, ok? Então, a minha consulta, ela vai custar, sei lá, ela vai custar R$ 500 e a bioimpedância, ela vai custar R$ 100. Só que você tem que comprar as duas coisas, porque uma coisa depende do diagnóstico. Ou seja, eu vou fazer uma venda casada. Não existe isso. Já põe assim que a tua consulta. Até aquelas coisas assim também existe, porque olha, eu fico doidinha. Consulta premium, consulta diamond, algumas coisas assim. Se você Uhum. paga a consulta assim, você não tem direito à prescrição médica, e depois, se você paga Isso. a outra consulta com outro preço, você tem direito à prescrição. Gente, isso não, pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais fácil de provar, porque vai no WhatsApp do paciente. Se o Uhum. paciente vai lá, né, bem informado, que ele vai achar estranho isso. Fala, não, eu marquei uma Aham. consulta, o valor da consulta é R$ 100, só para eu sentar lá. Não, aí se eu quiser que a pessoa, que o médico faça a bioimpedância, aí eu Isso. tenho que pedir para, aí eu tenho que pagar mais tanto. Mas aí se ele me Isso. der uma receita, aí é mais tanto. Pô, então o profissional Aham. tá vendendo prescrição Isso. médica? Gente, não pode. Exatamente. Não pode, não pode. Ou seja, como eu Nem. preciso. É porque é uma venda casada, né? Então, assim, para eu tratar o paciente obeso, eu precisaria ver o percentual de gordura. Então, eu vou precisar fazer uma bioimpedância. Então, por isso que, às vezes, o profissional ele faz essa venda casada. Mas ele pode também desassociar, né, doutora? Então, por exemplo, ó, minha consulta ela é 500, mas pode vir um paciente aí que ele quer fazer só a bioimpedância também. Às vezes ele Não, aí você passou com, cobra só a bioimpedância. ou seja, o serviço, né? O O serviço, serviço de mas bioimpedância. Aí, é, aqui, ó, nem preço diferenciado de consulta ou consulta mais retorno. É que geralmente, quando, né, o paciente marca uma avaliação, alguma coisa, a secretária já manda: olha, o valor da consulta é X e tem direito uhum, ao retorno, né? aham, Direito ao retorno. aham, Aí vai do profissional fazer esse tipo é. de É porque cobrança. também, eu não sei como é que vocês enxergam isso. Eu vou te falar até mesmo por uma questão pessoal mesmo, porque meu pai era médico, então assim, vinha muito, muito cultural, né, que a consulta médica é assim, consulta e retorno, consulta e retorno. É, é. O que eu tento explicar para o paciente é o seguinte: durante aquela consulta, houve uma anamnese, houve uma hipótese diagnóstica, o paciente já trouxe os exames, houve um diagnóstico e houve um tratamento, ótimo. Ou seja, a próxima vez que ele vier, nova consulta. Então não é um retorno.
Não é Agora, uma então, continuidade isso. o próprio CFM, ele fala isso, né, doutor? Uhum. Por exemplo, se é uma continuidade daquela primeira consulta, ok. Agora, Isso. se é uma nova queixa, alguma coisa assim, não vai ficar atendendo eterno, vai pagar uma consulta para ficar Isso. indo eterno, né? Então, Não é ó, isso. fechou tudo dentro de uma consulta, ó, próxima vez é pago. Sim. Agora, eu fiz a consulta, trouxe uma queixa, fiz anamnese, criei hipóteses, só que eu preciso de um exame para fechar o meu diagnóstico, ou seja, o meu tratamento ele está atrelado esse resultado desse exame, aí é retorno, aí não é cobrado, né? Isso é uma continuidade. Uma continuidade daquela queixa X, né? Uhum. Isso. Não, aí não cobra, né, o retorno, aí ele já está incluso no valor. Agora, fazer um preço diferenciado, por exemplo, se é uma consulta só, é um preço X, mas se tiver um retorno, é preço Y, não, aí você está cobrando duas vezes, né? Uhum. Então, o profissional vai dali de colocar um valor, né, Uhum. que, sei lá, até um pouco mais elevado, que caso ele tenha que Uhum. fazer uma consulta, ele não saia assim Uhum. tanto no prejuízo. Uhum. Sim. Ah, uma coisa que acontece também, isso acontece muito, viu? O paciente, ele passou em consulta e foi feita uma prescrição de um medicamento, porém que esse medicamento ele poderia usar só por um mês. Então, por isso que foi feita a prescrição. Só que o paciente gostou muito desse medicamento, porque ele emagreceu muito, por exemplo. E ele liga na farmácia e fala: repete a fórmula para mim. O certo, né? O certo seria que a farmacêutica ligasse, né, no consultório, achasse, desse um jeito de achar no consultório e pedisse para o doutor autorizar e, de preferência, emitisse uma nova receita. Mas a farmacêutica não fez isso. E o paciente começou a usar, repetiu a fórmula no nome do médico e esse paciente passou mal. E, por exemplo, veio a óbito, vamos colocar uma situação extrema. De quem é a culpa? Do paciente. Mas Do paciente. lógico, ó, é um remédio que tem controle? É um remédio controlado? Porque a É um pessoa ela remédio pode. controlado. Não é remédio controlado. Então, Não, é um assim, remédio controlado. é um Tanto é remédio que ele pediu para controlado. Mas receber. como que ele conseguiu essa receita? O problema é lá na farmácia. Isso, exatamente. O problema é Então, lá na farmácia. o médico não tem nada a ver com isso. Então, assim, se Uhum. a farmacêutica sabe, né? O pessoal que vai ali atender, que ele precisa reter aquela receita. Agora, o paciente fica ali comprando aquele remédio ali, à torta e à direito, sem que sem que o doutor tivesse feito uma outra receita, o doutor não tem problema nenhum com relação a isso. Não tem como o doutor ser responsável por uma atitude que não tem como controlar. Isso é incontrolável. Então, o paciente a gente fala sobre a culpa exclusiva da vítima. Ele não pode também se valer da própria torpeza. Aquilo é errado. Então, assim, foi por um favorzinho, foi um jeitinho que ele conseguiu de ter acesso àquela medicação que ele só poderia ter se ele fosse uma consulta, porque é uma coisa muito séria. Né? Se é controlado, é porque ele não pode ficar tomando a torta e a direita. Beleza. Uma outra situação também, para a gente finalizar. O paciente casa mesmo, paciente assim, ó, brother, né? Vim em processo de emagrecimento, tal. Doutor Jorge, né? Você é parceiro demais. Aproveita, cara, e já prescreve para mim aí, para minha noiva, para tomar esse mesmo medicamento que eu, porque a gente compra tudo de uma vez aí, e o médico vai e prescreve, para tentar ajudar mesmo, tá? Só que essa noiva dele tem uma hipersensibilidade ao ativo, e ela, sei lá, ela tem um problema muito grave. De quem que é a culpa? Fica carequinha. Vamos supor que ela fica carequinha. De quem é a Isso, vai ficar culpa? careca. Exatamente. Careca, espinha. Isso. Do médico. Não pode. Do médico. Exatamente. Ele não pode fazer uma prescrição sem uma consulta. Isso é tão. Aquilo que é bom para um não é bom para o outro. Esse negócio, vou lá na academia. O que você passou? Aqui que o fulano, aqui que o Dr. Jorge passou. Para mim também. Mas assim, e aí? Né, aquela pessoa que fica, pega a tua receita e passa para as outras pessoas.
Aham. culpa do outro, o outro vai ser investigado. Isso aí dá até É. falsidade, isso dá até problema penal, se for parar para pensar, né? De Aham. ficar usando uma receita tua para outras pessoas. É. Enfim. Eu já tive um caso que eu até passei para a doutora Fernanda. Infelizmente, sério, infelizmente, é um caso que nossa, que bosta, né? É, o farmacêutico, né? O farmacêutico, assim, como chega muita receita minha, o farmacêutico, muito solícito, ligou, falou, doutor Jorge, eu preciso ir aí para conversar com o senhor. Tudo bem, né? Chegou ele e um gerente e falou, ó, doutor Jorge, eu queria te mostrar, né? Eu queria te mostrar uma situação muito chata que está acontecendo. Você deve ter um paciente chamado fulano de tal, ele está falsificando suas receitas, né? Por quê? Como é que nós descobrimos? Como o senhor faz um risco, né? E é uma forma da gente tentar minimizar isso. Então, sempre faça um risco e assine. Dá para ver atrás. Então, ele chegava com um bloco. O cara nem faz disfarça. Ele chegava com um bloco. E nós olhávamos atrás e não tinha nada, né? Então, assim, nós não podemos falar para o paciente, para o cliente que nós não vamos vender. A gente prefere falar que não tenha. Mas estamos aqui para comunicar ao senhor. Mas é que alguém te conhecia e sabia, mas olha o problema que esse paciente, essa pessoa, isso aí é crime, isso aí É, consegue enquadrar em vários é, crimes, assim. sim. Mas aí, vamos supor que aconteça dessa pessoa, sei lá, morrer, ou alguém passar mal, ou dar um problema, sei lá, um hepático, alguma coisa assim, até provar que não foi o doutor que passou isso, porque depois tem que passar por uma perícia, sobre a falsificação. Então, tem tudo isso. É uma situação muito grave. Ainda bem que esse farmacêutico te conhecia. E como que é engraçado, né? Coisa de cidade É, pequena. Tem... cidade pequena, Não, assim, não é tão média, pequeno então. aí, né? Mas, assim, tem mais uma... não é Não, mas igual os assim, grandes centros, enfim. é, mas se conhecem, todo mundo se conhece aqui. Então, assim, ele foi muito solícito mesmo em expor essa situação, mas eu fiquei pensando, nossa, que bosta, né, cara? Porque se o cara me pedisse, tudo bem, né? Não é o problema dar uma receita. Cara, só chega aí, só para eu ver se realmente você pode dar continuidade. Não, toma, tal. Mas assim, Não, nossa, isso aí é bandidagem, né? Aí é coisa é, de... Não, isso é, aí é chato. Nossa, chato demais. É chato demais. mas acontece. Mas, doutora, eu fico muito feliz, né, com toda a informação que você pôde passar para todos nós. Aprendi muito aqui. Agradeço demais a sua disponibilidade para estar dividindo o seu conhecimento aqui com todos nós. Não, E deixe as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Colegas médicos, recomendo demais aqui o serviço tanto da doutora Fernanda quanto da doutora Lígia, que faz, né, a minha assessoria jurídica. Então é importante que o médico tenha, né, um respaldo jurídico porque, sério, eu tive aula na faculdade sobre medicina legal, só que essas questões a gente só vai aprendendo na prática mesmo, na rua, e com as dúvidas que vão surgindo ao longo do processo. Nossa, eu vi uma coisa que eu achei interessante. Doutora, eu posso fazer isso, isso, aquilo? Aí, de repente, eu descubro que eu não posso. Ou descubro que eu mas poderia. E assim por não é diante. nem por, eu falo, não é nem por maldade que o profissional, muitas vezes, ele recebe uma sindicância ou um processo e fala, meu Deus, eu não sabia. Não é por maldade, né? Uhum. É por desconhecimento de causa. Então, assim, eu agradeço ao Dr. Jorge pela oportunidade de estar aqui nas redes sociais dele. Eu sou, antes, né, de a gente ter esse contato jurídico, eu já o acompanhava há muito tempo, porque eu gosto da parte de vida saudável. Não, não vou falar sobre a minha vida saudável agora, que não está nem um pouco saudável, mas eu gostava muito de acompanhá-lo, né? O doutor é realmente um profissional brilhante na área e muito competente no que faz. E a assessoria jurídica é para isso mesmo. Eu não entendo de medicina. É um trabalho conjunto que eu faço com a pessoa que procura o meu serviço, que procura o serviço da doutora Lígia. A gente está aqui para ajudar a ler uma lei que a gente sabe que não é ali da familiaridade, aqueles termos, uma coisa que para a gente é tão fácil, e às vezes para vocês pode ser muito difícil, e o contrário também, os termos que vocês usam, a gente também não tem a familiaridade. Então é uma troca Uhum.
Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Sempre que precisar, está aberta, as minhas redes sociais estão abertas. Eu sempre respondo muitas dúvidas, assim, naquilo que puder ajudar. Estamos aí. Mas então eu faço toda a recomendação aí, tem a minha recomendação do serviço, né? Tanto de você, do próprio escritório, né? Doutora Fernanda, a doutora Lídia. Depois a gente vai marcar com a doutora Lídia para a gente falar de Tá. algumas outras coisas, né, que o profissional pode, não pode fazer, porque vale a pena, pessoal. Isso aqui é preventivo. Porque na hora do vamos ver, você vai estar mais adaptado, você vai estar mais munido ali de informação. E casos, digamos, inusitados acontecem. Eu contei aqui para vocês alguns que aconteceu comigo, que na hora eu não soube. Porque, assim, com o passar do tempo, eu fiquei careca de saber que depois eu não posso postar, eu não posso fazer divulgação disso, daquilo, eu não posso participar de sorteio, mas, por exemplo, essa questão do sujeito que pediu um reembolso ali e falou que teria direito porque está na lei do arrependimento. Poxa, eu fiquei na dúvida. Poxa, será que eu sou entendido como produto? Doutora, o que eu faço? Ou seja, eu já tenho um respaldo ali. Então, Sim. vale a pena Né? E formar até os se valer, contratos. se for até da postura do doutor, não, olha, eu quero entregar o dinheiro, eu não quero, ele vai me processar, eu não quero ter essa dor de cabeça, mas não é só pura e simplesmente pegar e devolver o dinheiro, né? Então, tem os jeitos corretos de fazer para, assim, tentar minimizar o máximo possível, assim, tentar fugir de ações judiciais. É isso que é o preventivo, né? Essa tentativa de tentar evitar, né, o quanto que a gente pode, parando as arestas Sim, ali, sim, a cercando, maioria né? A dos gente vai colegas, cercando, né? A gente vai a maioria, cercando ali, a maioria adequando. Tem de... certas coisas a gente sabe que realmente são difíceis, que por mais que esteja ali no código de ética, tem certas coisas que, até pelo cotidiano, pela rotina, não tem como o profissional seguir, mas que ele esteja ciente daquilo. Olha, eu Uhum, tenho que... isso aqui eu estou fazendo, mas eu sei que pode me dar problema. Vai me dar? Não sei. Pode ser que uhum, dê? Sim. Mas pelo menos você uhum, está ali sabendo daquilo que... Você está uhum, ciente, né, daquilo que está fazendo. uhum. A maioria dos colegas, de nós mesmo, nós não temos, por exemplo, contratos ali, termos de consentimento. Então, é importante ter tudo isso aí. Se você atua, principalmente em atendimentos ali particulares, você tem sua clínica, tem uma questão muito burocrática também, vigilância. Nossa, isso aí dá um pano para manga aí. Dá. Só quem passa por isso sabe. Mas é uma dor de cabeça a menos que você teria, porque é igual uma doença. Prevenir, pessoal, sai mais barato, é mais tranquilo, é mais gostoso do que remediar, né? É. Porque na hora do vamos ver, na hora que o indivíduo tá lá, não tem mais jeito, teve ali um problema de saúde grave, aí ele vai falar, nossa, se eu tivesse melhorado a minha alimentação lá atrás, se eu tivesse ouvido o doutor para fazer atividade física, então, isso tudo a gente tem que botar na balança mesmo, tá? Porque problemas ali no dia a dia, eu te dou certeza que acontecem. Tem, Acontecem. toda hora. Nós, Normal. como advogados, também Normal. temos, né? É normal, assim, né? Nós que lidamos com o público, lidamos com pessoas, com a dor da pessoa, a gente tem Sim, que estar acostumado a isso e ter um jogo de normal. cintura. É normal. 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 Então, você tem que estar munido e pelo menos ter alguém ali para te respaldar, para te orientar da melhor forma para que você não tenha problemas futuros, né? Então, agradeço demais, demais. Recomendo que todos sigam, né, a doutora Fernanda. Depois nós combinamos outras lives também para passar outros assuntos aí para vocês. Fiquem todos aí com Deus, tenham um bom resto de noite aí a todos e mais uma vez agradeço a doutora Fernanda aí pela disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço, doutor Jorge. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.